Fala galera inconformada, Gabriel Subel. O que é que te falta para entrar na indústria farmacêutica? Para se tornar um propagandista? Muitas vezes você está buscando essa jornada de se tornar um propagandista, começar a ganhar 5 a 7 mil reais por mês. E eu quero te apoiar nisso. E eu quero te dar nesse momento aquilo que está te faltando para você se tornar um propagandista médico. Mas Gabriel, acabei de conhecer essa profissão, isso vai servir para você também. Tanto para você que está buscando essa profissão já há algum tempo e de repente assistindo algumas lives, ou para você que acabou de tomar a decisão de entrar na indústria farmacêutica. Sim, se tornar um propagandista é um privilégio e realmente uma grande oportunidade. É a melhor transição de carreira. Talvez seja a melhor fase profissional da sua vida. Se você entrar na indústria farmacêutica, você vai começar a ganhar 5 a 7 mil reais de salário inicial, carro da empresa, uma dezena de benefícios. Você tem noção de quanto é um carro da empresa? Você tem noção de quanto você economizaria ao não precisar pagar a parcela, sei lá, de R$1.000, R$1.600 por mês de um carro para você usar com a sua família? Sim, o propagandista ele tem um carro da empresa e você pode utilizá-lo, esse mesmo carro, nos finais de semana, nas férias. Ele fica como usufruto, você vai utilizar ele quantas vezes quiser. E óbvio, no período que você estiver trabalhando, a empresa vai custear a sua gasolina. Não sei se você sabe, tem lugares no país, Porto Alegre, Rio de Janeiro, que a gasolina já passa dos R$7, nesse momento que eu estou falando aqui. Aqui em Recife, no meu caso, mais de R$6. Imagina você ter que custear a gasolina do seu carro para você poder ir trabalhar. É o caso de muitos representantes que trabalham com CNPJ. Não é o caso da indústria farmacêutica. Para a maior parte das indústrias farmacêuticas você vai ter a sua carteira de trabalho assinada, a sua CLT, aquela carteirinha azulzinha. Vai estar assinada, você vai ter 13º, 14º, 15º salário, que é a participação nos lucros, seguro de vida, previdência privada, plano de saúde top para você e para sua família, tudo isso fora o salário de 7 mil. Se você quer essa transição de carreira, você está no lugar certo. Mas vai te faltar uma coisa, porque de fato, definitivamente não é sorte. Não é ao acaso que simplesmente você se torna propagandista. Ninguém vai colocar 7 mil reais no seu colo para você não entregar resultado, para você não gerar resultado para a empresa. Mas antes de gerar resultado para a empresa vai ter ali talvez alguns encontros de 30 minutos. Isso é o que nós chamamos de processo seletivo. No processo seletivo, você precisa não apenas ser a pessoa que gera resultado, você precisa demonstrar que gera resultado. Porque não basta ser, você precisa demonstrar ser. Faz sentido isso? Não basta você saber que você é o candidato ideal para a vaga, que você é o candidato certo, que a indústria farmacêutica vai se beneficiar em ter uma pessoa tão disciplinada, comprometida, proativa quanto você. Você precisa não apenas saber disso, você precisa transmitir, transbordar para que a mente do recrutador compre essa mesma ideia, para que ela confie em você. Os recrutadores estão em busca de um profissional com competências singulares, um profissional ou uma profissional que realmente consiga gerar resultados. Ao mesmo tempo, tem as habilidades que um propagandista precisa ter no dia a dia. Para que o propagandista gere resultado, ele precisa ser dinâmico, ele precisa ter empatia, ele precisa ter habilidade com pessoas, ele precisa, ao mesmo tempo, gostar de trabalhar com gente, conhecer novas pessoas, ter uma certa habilidade com networking, precisa ser uma pessoa que tem uma característica analítica em relação a números, em relação a resultado. Ele precisa ter autoconhecimento para analisar o seu setor e observar os pontos de melhoria. Precisa ser estratégico, ao mesmo tempo precisa ser uma pessoa que consegue defender muito bem um ponto de vista, uma pessoa que consegue argumentar, uma pessoa que tem avidez por estudar aquilo que vai gerar resultado. Afinal, o propagandista precisa estudar muito os produtos farmacológicos, farmacêuticos, para poder apresentar e conversar igual para igual com os médicos. Precisa ter diligência, ao mesmo tempo precisa ser alguém organizado e também alguém que tem sangue nos olhos, disposição para gerar resultados, bater as metas de vendas e poder sim fazer diferença na vida das pessoas. Então entenda, entre outras habilidades, a gente citou algumas aqui, você precisa demonstrar isso diante do recrutador. Então isso não é sorte. Não é por sorte que você vai demonstrar isso, porque o recrutador ele vai te fazer algumas perguntas. O recrutador ele tem duas chances de te conhecer, duas formas de te conhecer. Ele não vai contratar alguém que ele não confia. Só que para ele confiar, ele precisa conhecer as pessoas. Só que para ele te conhecer, ele tem dois caminhos. O primeiro seria o da convivência. Isso não é algo plausível, não ao menos no Brasil, onde você não pode contratar uma pessoa de forma gratuita, onde ela vai trabalhar ali talvez 3 meses como um estágio probatório e depois o melhor vai ser contratado, como aconteceu naquele filme A Procura da Felicidade, onde o personagem
protagonizado por Will Smith, né, o Chris Gardner. Ele trabalha por 6 meses numa corretora de valores, uma corretora de investimento. 6 meses trabalhando, onde os melhores daquele programa de estágio seriam então efetivados e contratados sem ganhar um centavo, 6 meses sem ganhar um centavo. Depois desses 6 meses, comprovando e entregando o resultado, aí sim ele seria contratado. Aqui no Brasil isso não é possível. Não é possível contratar alguém, esperar que essa pessoa me gere resultado e então aí sim eu vou colocar ali, né, uma confiança financeira no bolso dessa pessoa, um carro, etc. Aqui no Brasil, o recrutador ele precisa utilizar a segunda maneira de conhecer alguém, que é fazer perguntas. E essas perguntas do processo seletivo, elas precisam colocar você num ambiente de pressão. Ele vai precisar analisar você em todos os cenários possíveis. Por isso, é tão importante você reconhecer que dentro dessas perguntas que o recrutador vai te fazer, você precisa estar preparado para responder cada uma delas. E aí tem uma chave poderosa. A chave poderosa é a antecipação. Você antecipar quais são as perguntas que o recrutador vai te fazer, os recrutadores vão te fazer, durante as etapas do processo seletivo, quais são essas etapas e o que te espera em cada etapa como essa. E não apenas isso, como responder de forma persuasiva cada mínima pergunta do recrutador. Como responder envolve não apenas o conteúdo, mas também a forma de responder. Só que muitas pessoas se concentram na forma e não no conteúdo. Se você fala algumas palavras que vão jogar a mente do recrutador para outro espaço que não de trazer a confiabilidade para você, você está equivocado. Você vai precisar prestar atenção nos detalhes. E para isso, sinceramente, o que te falta? Se você já bateu na trave em alguns processos seletivos e talvez colocou a culpa na falta de experiência ou colocou a culpa no seu curso superior, eu posso te dizer, não foi nada disso. Foi falta de conhecimento. Foi falta disso. Conhecimento em como você iria responder cada pergunta do processo seletivo. Eu quero te dizer isso. O recrutador ele vai querer saber um pouco sobre a sua história. O recrutador ele vai querer saber os seus pontos de melhoria, as suas virtudes. Ele vai querer saber algum case de sucesso que você teve na carreira, algo que você fez de expressivo, um projeto, uma ideia, algo que você implementou e que gerou resultado na sua antiga empresa, ou o seu fracasso. Ele quer entender os seus pontos fortes e os pontos fracos. Ele quer entender com quem ele está lidando. Ao mesmo tempo, ele vai querer saber a sua convicção ao entrar na indústria farmacêutica. Por que você quer entrar na indústria farmacêutica? Por que eu devo te contratar e não outras pessoas? Por que eu não devo te contratar? É o tipo de pergunta que acontece no processo seletivo. E ainda ele vai querer saber se você conhece a rotina do propagandista, se você sabe o porquê, né, um propagandista ele precisa visitar os médicos, como ele gera resultado para a indústria. Já que ele não vende medicamento para o médico, como é que ele faz para a cadeia de consumo fluir, funcionar? Você precisa estar preparado para responder tudo isso. E não existe a possibilidade de você ingressar, de você convencer o recrutador, se você não tiver conhecimento do conteúdo que você vai falar, as suas palavras, o que não falar, o que falar, quais são as coisas que são auto-excludentes com a vaga, quais são os cuidados que você tem que ter com algumas palavras específicas carregadas de significado. E ao mesmo tempo você vai precisar saber também conhecimento. Como falar, que tipo de abordagem, como você vai conduzir a conversa, quanto tempo você tem para responder cada pergunta. Tudo isso é adquirido através do conhecimento. Eu diria que o conhecimento é uma chave poderosíssima. E talvez é isso, né, que tem te faltado, esse conhecimento mais ação para que você possa começar a ter resultados na sua carreira. Não basta você saber que você é o candidato ideal para a vaga, que você realmente vai se esforçar. Você vai precisar demonstrar isso para o recrutador. O recrutador está em busca de pessoas que tenham capacidade de gerar resultado e ao mesmo tempo que não sejam um problema no futuro. E às vezes você nem percebe, mas pela sua falta de conhecimento, você está revelando para o recrutador nas entrelinhas, através das perguntas que ele faz, através daquilo que você está falando de mais ou de menos, você está revelando que você vai ser um problema para ele e ele não te contrata. Ou você está revelando que você tem até competência, mas você não tem a chave, aquela chave mestra que vai abrir a porta da indústria farmacêutica na sua frente. Que você não tem aquilo que ele mais precisa. Acaba que sem conhecimento, você fica nadando e morrendo na praia. E eu não quero que isso aconteça com você. Invista em conhecimento, invista em você. Dê o start na melhor fase profissional da sua carreira e conta comigo. Quero ser teu mentor nessa jornada. Tamo junto. Valeu!